A presidente Dilma Rousseff ficou chateada com o artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado na imprensa sob o título Herança Maldita. A presidente disse que Fernando Henrique Cardoso queria reescrever a história com ressentimento. Eis um duplo equívoco. O artigo do presidente Fernando Henrique restabelece a verdade e, com certeza, não tem um décimo de ressentimento que o presidente Lula sempre expressou sem qualquer razão aparente. Não quero aqui entrar no mérito do mensalão, porque entendo que o Supremo Tribunal Federal dará justa resposta à sociedade e decisão da Justiça não se questiona. Mas está claro, até esse momento da história, que o mensalão existiu e tem culpados, como bem demonstra a condenação de diversos réus. Ao contrário do que sempre defenderam diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, não se tratou apenas de um caixa 2 de campanha. Mas é melhor esperar o trânsito em julgado para dar aos brasileiros a possibilidade de julgarem que o fato houve. Até porque o ensejo hoje nesta tribuna é falar de proposta de governo, de economia e gestão. Agora, que um fato histórico, a demissão de 8 ministros de Dilma no primeiro ano de governo, 7 dos quais envolvidos com escândalos de corrupção, ninguém pode desmentir. E ninguém pode desmentir tampouco que foram indicados de Lula. Isto é fato. Vejam, senhoras e senhores senadores, como é pesada a herança do presidente Lula. Por mais que a presidente Dilma se esforce para tentar vencer a letargia da economia, só consegue ver os números do PIB descer. As previsões otimistas só existem na voz do ministro Manteiga, cada vez mais fraca. O Brasil amargou um crescimento pífio em 2011, 2,7%. E nesse ano, infelizmente, vai sentir um crescimento ainda pior, menos do que 2%. Aí eu pergunto, e a tal da marolinha de que falava o presidente Lula? Era ou não era uma bravata oportunista e irracional? Não precisa ser economista para saber que na economia globalizada, todos os países sofrem com as crises em qualquer parte do mundo. O Brasil não poderia estar imune à crise do subprime, tampouco a da zona do euro, porque é ator e partícipe do mercado global. Agora, é preciso que todos os brasileiros parem para analisar esse momento difícil da economia brasileira e reavaliem a herança do governo Lula e do governo Fernando Henrique. Não tiraria o mérito jamais do presidente Lula em investir nos programas sociais e retirar milhares de famílias da miséria, porque isso seria negar a história. Mas é fundamental reconhecer que a origem dos programas sociais está no governo de Fernando Henrique. Então veja, senhoras e senhores senadores, a privatização do governo Fernando Henrique foi duramente criticada pelo Partido dos Trabalhadores e vista como um sacrilégio. Mas a economia supera a política, porque não se faz o país crescer com retórica e bravata. Não teve jeito. A presidente Dilma acabou por se render e vai fazer a privatização dos aeroportos brasileiros, dos portos, das rodovias e das ferrovias. E não adianta buscar um rótulo mais emblemático para esse processo. Na prática, ou o governo privatiza para valer, ou vai ficar procurando parceiros o resto da vida, como tem ocorrido no projeto do trem-bala. Só tem o papel. Bala que é bom, nada. Nenhum empresário com o mínimo de juízo e seriedade vai querer entrar nessa fria. Proposta pelo governo da presidente Dilma na privatização do aeroporto do Galeão, por exemplo. Chega a ser uma piada. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Ciro? Só terminar esse parágrafo, por gentileza. Aqui, senador Valadares. Um minutinho só, senador. Chega a ser piada pensar que as grandes administradoras de aeroportos no mundo iriam topar fazer parte a um aporte gigantesco de capital e continuar subordinados à Infraero. Isso não existe no mundo real. Não passa de uma bravata à moda Lula, um ranço estatizante. É possível discutir o modelo da privatização, é possível avaliar o resultado prático dos contratos e dos benefícios, mas para os interesses coletivos. Mas não há no mundo dos negócios
negócios globalizados esta história de meia privatização, como gostaria de fazer a presidente Dilma, numa tentativa artificial de manter coerência com a pesada herança de Lula. E como se o governo quisesse fazer um vale com os empresários. Pois não, senador Valadares? Com muita honra. Ciro Miranda. Pois não, senador? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, com relação ao governo de Lula, Vossa Excelência faz a maior justiça, porque ele teve realmente uma preocupação com o social, pessoas que estavam ao desamparo, milhões e milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, passaram a participar do mercado de consumo com a Bolsa Família. Por outro lado, com relação à presidenta Dilma, que deu uma resposta enfática ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Vossa Excelência tem que entender que o presidente Fernando Henrique Cardoso, muito embora eu respeite muito pela sua intelectualidade, por ser um homem direito, um homem honesto e trabalhador, ele, a meu ver, exagerou na crítica que ele fez quando afirmou textualmente num artigo de jornal de que a presidenta Dilma teria herdado, teria recebido do presidente Lula uma herança maldita. Foi mais ou menos isso que o presidente Fernando Henrique Cardoso disse. Então ele cometeu uma injustiça e a presidenta Dilma, que é uma pessoa coerente, de caráter, que tem personalidade que todo mundo conhece, jamais poderia ficar calada diante de uma acusação tão grave, principalmente partida de um homem como Fernando Henrique Cardoso, que sempre foi um homem moderado, um homem equilibrado, mas neste ponto ele pisou na bola e exagerou. Portanto, eu não concordo em absoluto de que Vossa Excelência afirme que a privatização, existe privatização no governo da presidenta Dilma, e desconhece as privatizações e chega a elogiar as privatizações ocorridas no governo Fernando Henrique Cardoso, muitas delas predatórias, que vieram dar prejuízos enormes ao nosso país, como é o caso da Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana, 3 bilhões de dólares, e logo depois ela passou a valer bilhões de dólares. Hoje ela vale mais ou menos uns 100 bilhões de dólares a Vale do Rio Doce. E assim mesmo, a privatização houve da Vale do Rio Doce com dinheiro emprestado. A empresa que ganhou a privatização tomou dinheiro emprestado ao BNDES. Agora, a presidenta Dilma não está fazendo privatizações, está fazendo concessões, que é um assunto muito diferente da privatização. Privatização é você pegar um bem do Estado e vender a um particular, como aconteceu com a Vale do Rio Doce. Agora não. No intuito de dar maior velocidade, não é? As reformas estruturantes, visando a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a presidente da República, então, faz uma parceria com a empresa privada, no intuito de desenvolver o país sem vender nenhum bem. Isso é que está acontecendo no governo da presidenta Dilma. Senador Valadares, eu respeito a opinião do senhor. Acho que o ex-presidente Fernando Henrique demorou muito até a dar uma resposta. E não considerar uma herança maldita é querer tapar o sol com a peneira, ao meu ver. Porque hoje nós estamos vendo a economia do jeito que está. As marolinhas que nada ia acontecer com o nosso país. Em relação às privatizações, apenas é questão de rótulo, porque o senhor faz concessão de 20, 30 anos, podendo outorgá-las novamente mais 20, 30 anos, quantas vezes quiserem. Em relação à Vale do Rio Doce, eu lembro que o governo federal tem 40% da Vale. Inclusive, trocou o seu presidente quando a Vale estava no ápice da sua gestão. E hoje as ações da Vale estão valendo 30% menos antes do outro gestor. E também quero lembrar ao senador que
o BNDES está presente em todos os aeroportos que foram privatizados, diga-se, mal privatizados, porque você privatizar um aeroporto, como os aeroportos de São Paulo, com empresas que não têm tradição naquele número de passageiros, estavam acostumados a gerir aeroportos com 3, 4 milhões, e pega o aeroporto que passa de 15 a 20 milhões de passageiros. E também o BNDES aportou, nenhuma dessas empresas entrou com dinheiro. Então a situação não está muito diferente. Bom, mas se quiser salvar o seu governo, a presidente Dilma... Senador Ciro, só precisa, um minuto. Eu gostaria só de terminar com o meu tempo, senador. Só para dizer a Vossa Excelência, senador. O seguinte, senão nós vamos a presidenta Dilma... tanto não encontrou a herança maldita, e foi o contrário quando o presidente Lula assumiu, que realmente encontrou uma herança maldita, com o país mergulhado na inflação. Hoje nós temos um país equilibrado, e ontem mesmo nós vimos na televisão os empresários do Brasil inteiro elogiando a presidenta Dilma pela redução do consumo de energia elétrica, significando dizer que o país está crescendo e vai crescer mais ainda com esse benefício da presidenta Dilma em relação ao consumo de energia elétrica. Agradeço a Vossa Excelência e não vou mais empatar seu discurso. Agradeço a Vossa Excelência. Eu quero lembrar então que o presidente Lula que foi o responsável pelo plano real, porque ele não pegou inflação, ele pegou o país com inflação, não pegou o país preparado nem pavimentado. Quem fez todos esses programas sociais e principalmente o plano real que possibilita que o Brasil hoje seja uma nação em crescimento foi o presidente Lula. É possível avaliar o resultado prático dos contratos e os benefícios para o interesse coletivo, mas não há no mundo dos negócios globalizados essa história de meia privatização. Muito bem. A verdade clara é que o governo Lula, como bem assinalou o presidente Fernando Henrique Cardoso, deixou de lado as reformas políticas custosas, não enfrentou as questões regulatórias para acelerar as parcerias públicos-privadas e retomar as concessões de certos serviços públicos. Não é só, a despeito da abundância de recursos fiscais, deixou de racionalizar as práticas tributárias no momento em que a eliminação de impostos poderia ter sido feita sem consequências negativas. A derrama continuou, mesmo com a derrota da CPMF pela oposição, que conseguiu cortar 50 bilhões de reais em impostos. Mas o maior peso da herança de Lula é, com certeza, a desorientação da política energética. O governo Lula não conseguiu. O governo Lula conseguiu a proeza de levar o Brasil, país pioneiro na exploração do álcool como combustível alternativo, a se tornar importador de álcool dos Estados Unidos. Como bem assinala o presidente Fernando Henrique, foi preciso substituir o companheiro que dirigia a Petrobras para que o país descobrisse o porquê de a empresa ter o valor reduzido quase pela metade. O custo da refinaria de Pernambuco será 10 vezes maior do que o previsto e há mais 3 refinarias prometidas que deverão ser postergadas para sempre. Já termino, senhora presidente. Entusiasmado com o factoide da exploração do pré-sal, o governo Lula levou o Congresso a uma disputa acirrada pelos royalties do petróleo. Escondeu a realidade. As riquezas do pré-sal só serão concretizadas quando a tecnologia permitir que o petróleo dessa camada seja extraído a preços competitivos. Um desafio diante das novas tecnologias de extração de gás e óleos americanos. Senhoras e senhores senadores, senhora presidente, a presidente Dilma não deveria ter ficado chateada com o artigo do presidente Fernando Henrique. Muito pelo contrário. Se ela deseja fazer jus à fama de boa gestora e evitar que seu governo veja uma melancólica recessão com consequências imprevisíveis, deverá cair na real e se livrar da pesada herança de Lula. Se fizer isso, não será em favor do legado do presidente Fernando Henrique, mas em favor do futuro do Brasil. O contexto da economia global demanda ousadia e coragem da presidente Dilma Rousseff. Não é hora de se atrelar a dogmas e bravatas. O Brasil precisa modernizar-se. E se o desejo for crescer, pelo menos de forma compatível com as demais economias emergentes, assim seja. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.